Bom dia. Bom dia. Bom dia, Lama. Bom dia. Bom, gente, então hoje a gente vai retomar um estudo do texto do Django Control. Criação e completude, esse texto que está aqui. A gente tem estudado esse texto já tem um ano, mais ou menos. Acho que já teve pelo menos 4 meses. E ele é um texto, deixa eu perguntar para vocês já têm, porque como eu estou sem vir há um tempo aqui no KPG, vocês estão acompanhando as práticas aqui já há algum tempo? Como é que tem sido a frequência de vocês? Eu e o Daniel, a gente fez um retiro aqui, bem breve, com a Camila. O Vida em Mente. Foi Vida em Mente. Eu sou de João Pessoa, o Daniel é do Rio. E a gente conversou buscando, né, um lugar fixo, e eu já tinha tido já algumas experiências. Então, lá no Rio, eu visitei o Templo Cádio lá, do Lama Carmo Tati. Lama Tati, E aí, agora a gente, pelo menos, estou tentando aqui vir uma prática mais presencial mesmo. Ótimo. Domingos, e acompanhando também os ensinamentos. Online. Do Lama Dream, né, também online. Uhum. Online não, depois. Assim, prefiro vir presencial, já que eu estou aqui em Brasília. Ótimo. Uhum. E um pouco isso. E você, Daniel? Daniel. Também o processo dele pelo Vigilante. E ano passado eu participei online. Mas esse ano, como a vida me melhora um pouquinho, eu consigo participar fisicamente em todo o curso, tentar vir todo domingo. Que bom. E você? A primeira vez que eu vim aqui, eu mandei faz um ano para Brasília. Uhum. Em São Paulo eu participava de alguns pais, não era frequente, mas Vida me convidou e eu aceitei, coração aberto. Que bom, que bom. Bom, sejam bem-vindos, que vocês que já estão vindo. Você também tem o nome mesmo? Melissa. Melissa. Seja bem-vinda também, tá bom, Melissa? Esse texto que a gente está estudando, e aqui a gente tem uma galera também online, esse é um texto bem importante e acho que assim, para quem se dispõe a seguir o caminho do Sr. Buda, seguindo, né, o método Vajrayana, esse é um texto bastante importante, porque ele vai trazer de uma maneira muito simples, muito didática, muito sintética, o propósito e o significado profundo que as práticas das divindades têm. Vocês já devem ter visto que o budismo Vajrayana tem como uma característica fundamental os meios hábeis e utilizar a prática das divindades como um meio de seguir no caminho, né? Mas o que é de verdade, o que significa, o que significam esses rituais e daí por diante? Se não houver uma compreensão correta do que se trata, pode haver um descaminho enorme. Quando a gente fala, né, na prática das divindades, daí por diante, pode dar a impressão de que o budismo é uma tradição politeísta, por exemplo. E não é disso que se trata, né? Esse texto, então, ele vai trazer de uma maneira extremamente profunda e rica e tal, uma série de detalhes
de explicações que eu acho que ajudam a orientar, né, o praticante no caminho correto, tá? Como é que a gente tem feito estudo desse texto, e até lembrando também o pessoal que está em casa e daí por diante. Toda vez que a gente vai estudar um texto dessa profundidade, nós vamos manusear o texto raiz dele, né? O original do texto, escrito pelo Jamgon Kongtrul, que é um grande mestre do budismo tibetano do século XIX, mas a gente também vai fazer isso sempre acompanhado do comentário de grandes mestres, para a gente se assegurar que não há nós não estamos desvirtuando o sentido profundo do texto ao fazer o manuseio dele, ao fazer o estudo dele. Então, nesse texto, para estudar esse texto, a gente tem, digamos, né, assim, a referência, os ensinamentos que o Kalu Rinpoche deu para a nossa sangha de forma online, se não me engano, em 2021. Então, esses ensinamentos estão gravados, estão disponíveis no site do KPG, e a partir dos ensinamentos do Kalu Rinpoche, que se dispôs a ensinar esse texto para a gente, a ideia foi, a pedido de algumas pessoas da Sangha, fazer agora um apanhado talvez mais detalhado do texto. O Rinpoche deve ter feito conosco uns 8, 10 encontros, e a gente vai estudar esse texto aqui, como eu já falei, por alguns anos, porque ele é um texto muito profundo. Então, a gente usa os ensinamentos do Kalu Rinpoche como principal referência. Por exemplo, hoje eu vou fazer referência da parte do ensinamento que o Kalu Rinpoche deu e que está gravado lá no site, a gravação número 2, a hora tal, minuto tal, no momento que ele vai comentar essa instância aqui que a gente vai estudar hoje. E junto com os comentários do Kalu Rinpoche, a gente tem esse texto aqui, com os comentários do Trenggon Rinpoche, que é um grande mestre da linhagem Karma Kagyu, e que deu esses ensinamentos. Na verdade, eu estava vendo, assim, de uma forma bem sincrônica, a gente começou, o Kalu Rinpoche deu os ensinamentos do do Criação e Completude, logo em seguida o Mingyur Rinpoche, por meio do Tergar, decidiu fazer também o estudo do texto do Criação e Completude, né? E eu também acompanho, é maravilhoso os ensinamentos que tem lá, com o Cortland Doll, que é uma figura para mim incrível, cara, sensacional, sensacional. E eles convidaram a Sarah Harding, que escreveu o prefácio desse livro, né, para falar um pouquinho a respeito e tal. O próprio Cortland também deu algumas referências desse livro, porque eles também estão usando como referência esse livro, né? E a Sarah Harding, que a gente passou aqui um ciclo inteiro estudando só a introdução que ela deu para esse livro. A Sarah Harding, que foi contemporânea do Lama Trilé, na realização dos primeiros retiros de 3 anos no Ocidente, né? Quando eu comentei com o Lama Trilé que a gente ia usar o livro dela e tal, o Lama Trilé tem uma referência muito boa da Sarah Harding. Eles começaram a estudar, acho que tibetano juntos e tal. A Sarah Harding entrou no retiro antes, no retiro de 3 anos, o primeiro que teve no Ocidente, e o Lama Trilé foi entrar, acho que no 3º. O Lama Trilé ajudou a construir o local do retiro de 3 anos e tal, mas na época ele não tinha condição financeira de fazer o retiro, então ele apoiou os 2 primeiros retiros para entrar. E a Sarah Harding entrou antes, mas acho que os primeiros passos ali do estudo da língua tibetana da Sarah Harding tem o dedo do Lama Trilé, quando ele brincou ali comigo, mas ela vai comentar que essa introdução que ela escreveu aqui, na verdade, foi um dos primeiros trabalhos dela como professora do Instituto Narupa, lá em Boulder, no Colorado, né? Digamos, é a síntese de uma série de aulas que ela deu lá como professora e tal. Mas, assim mesmo, um trabalho bem apreciado, a tradução bem feita e daí por diante. A gente já estudou essa introdução dela e ela faz algumas referências
desse texto que ela escreveu, está disponível lá na plataforma do Tergar também, para quem tem interesse, e ela faz muita referência da relação que ela teve com o presidente Khalon Rinpoche, né? Ela era uma discípula do presidente Khalon Rinpoche. Em algum momento também o Cortland comenta que esse comentário do Trango Rinpoche, que isso é o prefácio, né? A introdução é da Sarah Raj, o prefácio é do Trango Rinpoche, é um ensinamento oral que ele deu, né? Então não é um texto que ele se sentou para escrever e daí por diante. Coisa que, em geral, editar um livro de um ensinamento oral não é uma coisa tão ortodoxa assim, não é uma coisa tão comum. A gente sabe, se eu vou sentar para escrever um texto, né, eu vou fazer uma reflexão, eu vou ler, reler, volto, acho que isso aqui é importante colocar, tem uma estrutura, você tem uma lógica de elaboração diferente de um ensinamento oral. Então é preciso a gente também levar em consideração isso. O texto que a gente está estudando, assim como vários dos textos que foram traduzidos, o livro, por exemplo, do Khenpo Karthar Rinpoche de Tara Branca e tal, são ensinamentos orais, não são textos escritos. Então, levar isso em consideração não significa dizer que eles têm um valor menor ou maior, é tomá-lo por aquilo que ele é, um ensinamento oral. E, em particular, em função do fato da gente estar vinculado a uma linhagem de prática, a linhagem Karma Kagyu, assim como a linhagem Nyingma, é uma linhagem bastante assentada no conhecimento adquirido por meio da prática e da experiência, nada mais coerente do que ter um ensinamento que venha de uma tradição oral e que chegue a nós por meio simplesmente da edição de um livro, né? Então, o que a gente tem usado como referência para poder fazer esses estudos o texto raiz do Jamgon Kongtrul, os ensinamentos do Khalon Rinpoche dados online ao longo de 2021 e o comentário, a introdução da Sarah Raj e o comentário do Trango Rinpoche, que é um grande mestre que ainda está vivo, com seus 90 e tantos anos, que é o tutor da Sua Santidade Karmapa, que foi professor da grande maioria dos mestres da nossa época aqui, que fez os comentários desse texto também, tá? Então, só para vocês entenderem o que a gente está manuseando aqui, um cuidado que a gente tem para se assegurar que o conteúdo do nosso estudo aqui, que a gente está fazendo é um estudo aqui, trazendo referência a vários autores, vários mestres, seja feita de maneira correta e daí por diante, tá bom? Bom, como eu já dei uma passada rápida para vocês dessas referências, a gente pode, então, acho que entrar já no texto. O texto está disponível, a gente tem um grupo de WhatsApp, se vocês quiserem entrar, a tradução desse texto está disponível, o texto raiz. A tradução dos comentários, a Clarissa está me ajudando a fazer, a gente está ainda no processo de revisão, então a gente ainda não disponibilizou ele, mas eu sempre faço a leitura junto com vocês aqui, então não tem problema vocês não estarem com o texto à mão, tá bom? A gente parou, a última vez que a gente se encontrou, que foi em outubro do ano passado, já faz tempo, mas já aqui presencialmente, a gente parou na instância 8, e que é uma instância riquíssima, assim, extremamente preciosa, para compreender o sentido desse texto e para apoiar, digamos, eu acho que todo praticante que está ingressando no caminho Vajrayana e tal, a compreender verdadeiramente do que se trata criação e completude. O que são esses conceitos, né? Esse trecho aqui, essa instância 8, vai trazer referências bem importantes aqui. Então, eu vou ler ela aqui, e aí a gente vai trazer os comentários do Khalon Rinpoche, do Trango Rinpoche, e as nossas reflexões a respeito. A instância 8 fala o seguinte: a raiz do engano é o apego da própria mente às aparências exteriores como sendo verdadeiramente existentes. Nós vamos isso aqui é riquíssimo, então a gente vai olhar com detalhe, por isso que o estudo é lento, porque a gente vai aqui linha por linha. Por isso que vai levar tempo, mas a gente não tem pressa. A raiz do engano é o apego da própria mente às aparências exteriores como sendo verdadeiramente existentes.
Quaisquer das meditações dos estágios de criação e completude que forem empregadas, todas são métodos para reverter este apego à realidade das aparências ilusórias. Se os hábitos teimosos de apego e aversão não forem revertidos, a meditação será tão insignificante quanto um esquilo hibernando em um buraco. O estágio da criação é a natureza vasta e imaginativa do potencial criativo da mente. E o estágio da conclusão é a profunda natureza perfeitamente existente da realização última. Estes são os nomes e definições que foram ensinados. Também são descritos, respectivamente, da seguinte forma, com ou sem elaboração. Já que ambos são exclusivamente a intenção infalível dos vitoriosos, que reconhecem as diferentes capacidades dos indivíduos, não há que se dividir entre bons e maus métodos. O ponto é praticar aquele que seja mais adequado ao seu nível de prática. Isso aqui nossa, assim, é o caminho inteiro, assim, né? Essa primeira parte aqui, que o texto fala, a raiz do engano é o apego da própria mente às aparências exteriores como sendo verdadeiramente existentes. Dialoga com a segunda nobre verdade do Senhor Buda, né? O príncipe Siddhartha, há 2.500 anos atrás, primeiro quando se depara com as experiências do sofrimento e toma a decisão profunda de encontrar uma resposta para essa experiência de sofrimento, decide sair por 6 anos em prática, abandona o palácio com 29 anos, pratica ao longo de 6 anos, e aos 35 alcança o estado de Buda. Portanto, como a gente sempre diz, né? Buda não é uma divindade, Buda não é um Deus criador. Buda a palavra não é boa, mas é a que a gente tem à mão nesse momento. Buda é um estado de consciência. Ainda que quando a gente fala em estado, isso pareça ser algo transitório, e aquilo que e a condição desperta que o príncipe Siddhartha alcançou, ela não varia, ela simplesmente é. Mas a gente usa essa expressão, Buda é um estado de consciência, plenamente desabrochado e plenamente purificado, né? Sangye significa purificado, Gye, desabrochado, é a expressão de Buda em tibetano. Quando ele alcança, então, essa condição de lucidez, livre de erro, ele questiona se alguém teria condição de compreender aquilo que ele havia realizado por meio da sua prática, e depois de algum tempo decide ensinar. E ao ensinar, o primeiro ensinamento que ele dá para os seus primeiros discípulos, né, o primeiro giro da roda do Dharma, digamos, que é assim chamado, ele vai dizer que o ciclo de renascimentos é insatisfatório, ou o samsara é sofrimento, né? A maneira como a gente samsara, na perspectiva que leva em conta a maneira como eu me relaciono com a realidade que eu percebo. Essa maneira de se relacionar com a realidade é marcada por um sofrimento constante, seja sutil, seja manifesto, e daí por diante, seja num estado de latência maior ou menor, há uma constante de insatisfatoriedade, digamos assim. Talvez seja melhor falar mesmo em insatisfatoriedade, porque essa experiência ela lida com dor e sofrimento. Sofrimento como sendo condições sobre as quais eu sou capaz de superá-lo por meio de uma postura, porque depende da forma como eu escolho reagir às situações adversas da minha vida, e dor como sendo, às vezes, coisas que são
inescapáveis e com as quais o que eu preciso lidar é com o aspecto de impermanência das experiências. Para além do conceito de tempo, hein? Em geral, a gente vai dizer que para lidar com a dor eu preciso de tempo. Preciso fazer um luto, preciso esperar cicatrizar. Se cortarem meu braço, vai doer. Vai doer. E o que eu preciso fazer para que isso cesse de doer, para além de todo o medicamento e daí por diante e tal, é esperar que isso cicatrize, dá tempo e daí por diante. Mas, na perspectiva budista, a gente pode levar em consideração, para além dessa noção de tempo, a noção de transitoriedade dos fenômenos compostos, de impermanência. Para outras situações, que a gente vai se referir como sendo sofrimento, vai depender muito da forma como eu escolho reagir àquele tipo de situação adversa. E dependendo da forma como eu aplique a minha sabedoria e daí por diante, eu sou capaz de transformar essa experiência de sofrimento, reconhecer a natureza dessa experiência de sofrimento e, de certa forma, transcender esse sofrimento. O Buda vai dizer, então, no primeiro giro da roda do Dharma, que essa maneira como eu me relaciono com a realidade é marcada por um constante sofrimento, seja sutil, manifesto, em constante transformação, mas um sofrimento sempre presente. E a causa desse sofrimento, ele vai dizer na segunda nobre verdade, é a ignorância, ou é a incapacidade de conhecer essa realidade tal como ela é. E eu estava dizendo, essa primeira instância, essa primeira parte aqui vai dizer, a raiz do engano é o apego da própria mente às aparências exteriores como sendo verdadeiramente existentes. Quando o Kalu Rinpoche lê esse texto, em 2021, e isso, para quem tiver curiosidade, está mais ou menos no segundo ensinamento, no segundo... Na segunda gravação lá do site, né, assim, no segundo link, no segundo dia que ele deu o ensinamento, tá com 1h05, porque ele vai falar sobre várias instâncias e tal. Quando ele vai comentar essa, tá nesse momento. E o Rinpoche vai dizer uma coisa que é extremamente profunda, né? E ele vai vincular essa noção da raiz do engano, é o apego da própria mente às aparências exteriores como sendo verdadeiramente existentes, engano esse que provoca essa experiência de sofrimento constante no samsara. Ele vai diretamente vincular a ideia da apreensão dos fenômenos por meio de uma mente fixada. Ele vai falar em fixation of the mind. É uma mente que a nossa mente, né, que toma as experiências exteriores como sendo verdadeiramente existentes. Eu olho para essa folha e eu me relaciono com ela como se ela fosse, de fato, algo com uma existência intrínseca ali, ao qual eu atribuo o nome de flor. E é assim que eu vou me relacionar com a realidade, né? Esse objeto, aquela foto, e daí por diante. Esse corpo, a Lívia, aquele corpo. Uma lógica de dualidade, uma maneira de perceber a realidade a partir de uma noção de dualidade que, ato contínuo, acaba gerando emoções perturbadoras, sensações, emoções e daí por diante, e que a partir delas me faz agir diante do mundo, ação, a noção de dre, karma, é ação, me faz agir, criar hábitos e tendências e experimentar essa realidade dessa maneira dual e fixada nas experiências que acaba provocando sofrimento, que acaba gerando esse tipo de engano, e esse engano é a matriz do sofrimento.
porque eu não sou capaz de me relacionar com a realidade a partir do que de fato ela é. Eu me deixo levar pelas experiências sensoriais, há um processo de fascinação em relação às experiências sensoriais e que me distrai, me desconectando com a possibilidade de lidar com a realidade a partir do que de fato ela é, reconhecendo de fato o que são essas experiências sensoriais, o que são esses fenômenos compostos que me seduzem, que me distraem, que apreendem a minha atenção. Então, o Kalu, quando o Rinpoche vai falar isso, ele vai dizer, essa é a questão fundamental da prática, assim, é a essência da prática. É transcender uma mente fixada nas experiências sensoriais que acaba reificando ela, que acaba dando a elas uma densidade como se de fato elas fossem verdadeiramente existentes, me fazendo me relacionar com essa realidade a partir de uma lógica de dualidade, e o caminho fundamental como sendo o reconhecimento profundo e autêntico dessas experiências sensoriais, digamos, como uma dimensão dinâmica da mente. Então, quando vai se falar do reconhecimento da natureza da mente, o que se quer de forma profunda é, por meio desse reconhecimento da natureza da mente, conhecer verdadeiramente essas experiências da realidade tal como elas são. Quando eu olho para essa madeirinha, que toca aqui o gongo, são causas e condições reunidas aqui produzindo um fenômeno. O meu olho em contato com essa madeira produz uma consciência visual dela. Causas e condições reunidas me fazendo conhecer a realidade a partir da faculdade de lucidez dessa mente e não só isso, da faculdade de manifestação dessa mente. Porque quando eu olho para essa madeira, o que se produz é uma consciência visual dela. Essa madeira, ela está dentro da minha mente? Ela está fora? O que existe é uma interação de causas e condições produzindo um fenômeno manifesto que é conhecido pela minha mente. Afinal de contas, mente, algo insubstancial, algo intangível, vacuidade, possui uma faculdade de manifestação. Eu conheço a realidade a partir das faculdades sensoriais que se manifestam na minha mente. Esse corpo é atribuído de determinadas faculdades que me faz conhecer esse espaço físico de uma determinada forma, dadas as faculdades sensoriais que dotam esse corpo. Uma formiga vai conhecer essa realidade a partir de uma experiência de realidade completamente diferente, porque as faculdades sensoriais dela são diferentes. Ela tem antenas, ela vai captar sons que eu não capto. Ela vai pegar espectros de cor e luz e tal que eu não sou capaz de captar. Ela vai conhecer, portanto, a realidade de uma maneira bastante particular, dadas as faculdades sensoriais que o corpo daquela formiga adota ela. E que faz com que, na mente, na consciência da formiga, se manifestem fenômenos sensoriais de natureza distinta dos fenômenos sensoriais que se manifestam na minha própria mente. O que é de comum entre a minha experiência de realidade e a experiência de realidade da formiga? O fato de sermos seres sencientes e, portanto, termos mentes, consciências, cujo atributo, um dos atributos fundamentais é essa qualidade dinâmica de manifestação da mente. E que faz com que esses fenômenos sensoriais captados por esse corpo produzam experiências sensoriais manifestas nessa mente, minha ou da formiga, que é algo intangível. Esse é um segundo atributo da mente. A mente não é só vacuidade, ela é claridade ou capacidade de manifestação. E além disso, além dessa mente ser substancial, possuir uma faculdade de dinâmica
E a gente sabe isso porque eu tenho consciência visual, auditiva, tátil, gustativa, olfativa e consciência mental, pensamentos, emoções e daí por diante. Onde está o meu pensamento? Está na minha cabeça? Está fora? Qual é a cor dele? Tem algo que é insubstancial, mas que é dinâmico, e com o qual eu devo me familiarizar por meio da meditação. E, para além disso, essa mente que é insubstancial, que é dinâmica, que tem uma capacidade de manifestação, que eu poderia chamar de claridade, mas esse termo claridade pode parecer algo muito místico e trazer mais confusão, ela tem uma capacidade de conhecer tudo aquilo que nela se manifesta, sem que haja necessidade de uma ação volitiva minha de querer conhecer. Se passar um carro de som, que eu sempre brinco, tocando uma música sertaneja, que eu não gosto, causas e condições reunidas vão produzir uma experiência sensorial, consciência auditiva do som sertanejo tocando na rua. E não há uma ação volitiva minha de querer ou não conhecer essa música. Causas e condições reunidas, o fenômeno se manifesta na mente, consciência visual, e quer queira ou não, talvez eu nem quisesse conhecer aquele som, aquela música sertaneja, mas quer queira ou não, no mesmo instante que o fenômeno se manifesta, essa mente, de onde tudo isso se manifesta, ela em si também é capaz de conhecer a experiência que nela se manifesta. Há uma capacidade, há uma lucidez, há uma capacidade intrínseca de conhecer tudo aquilo que nela se manifesta. Uma consciência primordial. Yesheo, Rigpa, o nome que se queira dar. É preciso se familiarizar com essa mente e meditar. A tradução para a palavra para meditação em tibetano, gom. Gom significa familiarizar-se ou cultivar. São duas formas de você traduzir essa palavra. E que assentam, digamos, os dois pilares do budismo. Porque por meio da meditação eu vou me familiarizar com a mente e, ao mesmo tempo, por meio da meditação, eu te falei que meditação é familiarizar-se ou cultivar os dois conceitos. No budismo, o que a gente vai fazer? A gente vai se familiarizar com a natureza da mente para reconhecer a natureza da mente, a prática de sabedoria, e eu vou cultivar uma faculdade intrínseca à mente, que é a compaixão. O conceito de compaixão ele é bastante profundo, mas digamos ele está diretamente associado à própria natureza dinâmica dos fenômenos. Há uma característica intrínseca à nossa existência, à nossa condição até de sobrevivência e tal, de equilíbrio, de homeostase. Invariavelmente, qualquer ser senciente, em última análise, evita sofrer, evita encontrar infortúnios e, fundamentalmente, busca meios para sobreviver de maneira saudável e, portanto, ter uma experiência serena, pacífica, feliz. É da nossa natureza isso. Se você pegar, como eu sempre falo, um ser unicelular, no processo de homeostase, de equilíbrio da água que ele expulsa, da água que ele retém, daí por diante, há uma busca natural por esse tipo de constância. E a noção que a gente trabalha no budismo de felicidade é uma noção de equilíbrio, de bem-estar, de paz interior e daí por diante. Isso é da natureza dos fenômenos que estão em constante transformação. Portanto, olhar para a minha experiência de realidade a partir dessa aspiração fundamental é reconhecer na essência da dinâmica dos fenômenos um componente de natureza compassiva. Isso a gente vai aprofundar bastante por meio de uma série de práticas para que eu possa perceber que o estado compassivo é o estado natural da mente. Portanto, compaixão não é mais uma emoção, assim como desejo, medo, alegria e daí por diante. A compaixão, ela é
ela é a natureza da mente. Essa mente, portanto, que é dinâmica e lúcida, como o Bocar Rinpoche vai dizer, né, os aspectos de vacuidade e claridade podem ser traduzidos como sabedoria e compaixão. O caminho ensinado pelo Senhor Buda, no primeiro giro da roda do Dharma, ele vai dizer: essa experiência de realidade marcada pela dualidade, ela é sofrimento, samsara é sofrimento. Depois ele vai dizer: a causa desse sofrimento é a incapacidade de conhecer essa realidade tal como ela é a ignorância, é o que eu estava dizendo para vocês, é a incapacidade de eu me relacionar com a realidade, essa que eu acabei de descrever aqui para vocês dos fenômenos, a partir da natureza absolutamente sutil, que traduz fundamentalmente do que se tratam esses fenômenos compostos, como sendo invariavelmente transitórios, impermanentes, absolutamente insubstanciais e, de certa forma, como sendo uma expressão manifesta da mente. Na medida em que eu vou me familiarizando e aprofundando essa maneira de me relacionar com a realidade, o Buda, no terceiro giro da roda do Dharma, vai dizer: mas há uma forma de transcender esse sofrimento, e ele ensina um caminho. Esse caminho que ele ensina, que é a quarta nobre verdade, apresenta diferentes formas de ser realizada, por meio de uma prática tradicional, como a prática do budismo Theravada, budismo originário e daí por diante. É uma maneira de você praticar os ensinamentos do Senhor Buda e transcender essa experiência de sofrimento sobre a qual falava o Senhor Buda no primeiro giro da Dharma, como sinal a primeira nova verdade, prática do budismo Theravada, uma prática mais assentada no caminho marcado pela compaixão, os ensinamentos da escola Mahayana, e uma maneira de praticar o budismo diretamente relacionada ao reconhecimento da natureza da mente, mais associado ao que seria o terceiro giro da roda do Dharma, e que é esse que a gente está vendo aqui nesse texto. Então, ir se familiarizando com a natureza dos fenômenos, reconhecendo, né, transcendendo essa forma de se relacionar com os fenômenos como sendo verdadeiramente existentes, está dizendo essas duas primeiras linhas aqui, é a maneira de eu extrair essa raiz do engano, que é o apego da própria mente às aparências exteriores como sendo verdadeiramente existentes. E na medida em que eu transcendo esse engano, essa forma equivocada de me relacionar com a realidade, eu passo a me relacionar com ela tal como ela é, retirando esse engano fundamental e aí transcendendo essa experiência de sofrimento de samsara. O Kalu Rinpoche vai dizer, portanto, que é fundamental exercitar uma prática que transcende essa forma fixada da mente, de se relacionar com os fenômenos que nós percebemos na vida como sendo verdadeiramente existentes. Como havendo verdadeiramente um eu aqui e um objeto ali, em relação ao qual eu vou desenvolver emoções, desejos, aversões e daí por diante. E para fazer isso, o fundamental é reconhecer a natureza da mente. É isso que se quer fazer por meio de todas as práticas do budismo tibetano, e a gente vai ver aqui em especial como é que se faz isso por meio das práticas das divindades, etapa de criação e etapa de completude, tá? O texto continua dizendo: quaisquer das meditações dos estágios de criação e completude que forem empregadas, todas são métodos para reverter esse apego à realidade das aparências ilusórias. E aí acho que a gente aqui pode trazer já tantos comentários do Trango Rinpoche. O particular desse texto do Jamgon Kongtrul é trazer referências um pouco mais didáticas sobre a maneira de reconhecer a natureza da mente
por meio de uma prática que use visualizações, recitações de mantra e daí por diante, que são as práticas das divindades. Então, quando a gente está fazendo a prática de Chirenzi, por exemplo, eu tomo refúgio, gero bodhicitta, e aí começo a fazer a fase de criação. A fase de criação começa a ser o quê? Significa utilizar a faculdade de manifestação da mente, o aspecto claridade da mente. O segundo, eu falei para vocês, vacuidade mente é vacuidade, claridade, né, capacidade de manifestação e lucidez, de forma geral. Portanto, essa mente ela é capaz de criar. Eu crio pensamentos, eu crio projetos e daí por diante. Tal. Eu vou colocar essa mente, que é capaz de criar, voltada ao exercício de uma prática que vise, por meio dessa faculdade, gerar, criar a manifestação pura da forma da compaixão, por exemplo, quando eu faço a prática de Chirenzi. Então, eu vou utilizar a minha própria mente, eu começo sobre a minha cabeça, de todos os seres que preenchem o espaço, sobre um lótus branco e uma lua, está a sílaba Ri, que se transforma no Supremo dos Nobres Chirenzi. Branco, luminoso, irradia a luz de 5 cores, sorri, fita com olhos compassivos, os primeiros 4 braços estão juntos, os 2 seguintes têm um rosário de cristal e um lótus branco. Bom, essa é a liturgia que a gente vai recitando na prática de Chirenzi. O que eu estou fazendo? Eu estou utilizando corpo, palavra e mente, meu corpo numa postura de meditação, a minha palavra recitando um texto sagrado, e a minha mente plenamente concentrada, fazendo a prática de Shiné, plena atenção, com foco o quê? Na criação da imagem de uma divindade. Chirenzi. Chirenzi como sendo o aspecto puro da mente, expressão manifesta da compaixão. Veja, se eu sou... eu vou fugir de exemplos, mas, veja assim, é o exemplo que está vindo na minha mente, então eu vou dar esse, é um exemplo bobo, mas enfim. Mas é caro para algumas pessoas, como por exemplo para o meu filho. Meu filho, não sei porque ele é palmeirense, não sei por quê. E eu levei ele num jogo aqui em Brasília, por acaso o Palmeiras ganhou de 4-3 do Flamengo, assim. Então, não sei o que aconteceu, ele pegou gosto pela coisa. E no jogo do Palmeiras, acho que só para ele, para mim nem tanto, viu, gente? Brincadeira. Isso é capaz de gerar várias emoções na gente, né? Uma das emoções do meu filho, assim, ele me perguntava, papai, por que o Rony nunca foi chamado para a seleção brasileira? Ele queria que o Rony, o jogador do Palmeiras, fosse convocado para a seleção brasileira. E ele desenvolveu esse tipo de pensamento. E daí por diante, ele queria muito que o jogador fosse convocado, e daí por diante. E, vamos dizer assim, pela aspiração do meu filho, de várias pessoas, do técnico de futebol, acabou que esse jogador acabou sendo chamado para a seleção brasileira. Veja, se as minhas aspirações, para dar um exemplo bem tranquilo aqui, porque a gente pode desejar o que a gente quiser na vida, né? E se as causas e condições estiverem reunidas, ou seja, se o Rony não tivesse feito os gols que ele fez e daí por diante, não tem, né? Assim, não ia ter como, mas causas e condições reunidas, uma aspiração de várias pessoas para que ele pudesse acontecer, ele tendo bons resultados e daí por diante, para dar um exemplo bem simples, aquilo de fato ganha uma expressão manifesta na realidade, né? Esse jogador foi chamado lá para a seleção. A gente pode aspirar um emprego, torcer para alguma coisa acontecer, deixar o centro budista aqui em ordem, né? A gente pode aspirar a isso daí por diante, mas é preciso ações concretas, né? Preciso ter um seu Luiz aqui que vai lá, coloca a mão na massa, conserta a parede, daí por diante. Mas vejam como as nossas aspirações, elas são capazes de ganhar uma expressão manifesta na realidade, né?
Da mesma forma, se eu tiver aspirações negativas, né? Se eu desejo o mal de uma pessoa e daí por diante adoto um tipo de postura nociva e daí por diante, aquilo produz resultados, né? Não só aquilo que eu desejei de mal para a pessoa pode eventualmente acontecer, mas a minha saúde se afeta pelas minhas aspirações negativas e daí por diante. Veja como isso que parece ser muito abstrato, como um pensamento, uma palavra, a diferença que faz a gente acordar de manhã e ter uma pessoa sorrindo para a gente, dizendo bom dia. Como isso transforma a realidade. Veja, se as minhas aspirações, se aquilo que eu sou capaz de gerar com a minha mente, ganha uma expressão manifesta na realidade, e se eu assumo, talvez nesse momento, a sua prática é que vai te fazer verificar se isso é verdade ou não, mas que a natureza da mente ela é compassiva, por que não imaginar que a minha verdadeira aspiração e a minha motivação de gerar a expressão pura da compaixão manifesta na minha frente não seja de fato algo possível de acontecer? Portanto, quando eu estou fazendo a prática de Chirenzi e eu estou gerando sobre a minha cabeça, de todos os seres que preenchem o espaço, sobre um lótus branco e uma lua, está Sila Barik, se transforma no Supremo dos Nobres Chirenzi. Eu estou trabalhando com a minha mente de uma forma tal a fazer com que ela manifeste a expressão pura da compaixão na forma de Chirenzi. É um Chirenzi fixo, sólido e daí por diante? Não, ele é expressão manifesta pura dessa mente insubstancial. Portanto, ele tem uma insubstancialidade natural. Mas você vai me dizer que o pensamento que você tem sobre o seu chefe, do seu trabalho, da sua namorada, ele não é real, porque ele não é tangível, ele não é substancial e daí por diante. Vejam como há um aspecto de intangibilidade na faculdade da mente, mas que não significa ser um elemento suficiente para eu dizer que, bom, por ser insubstancial, ele não existe. Bom, mas então ele existe porque ele é manifesto e daí por diante? Bom, como eu faço para verificar isso? O budismo vai trabalhar sobre essa noção da natureza da mente como nem existente nem não existente. Isso é algo que a gente vai aprofundar bastante por meio da prática. Mas a prática da divindade, da criação, é um meio hábil por meio do qual eu começo a me relacionar com a natureza da mente. É disso que se trata aqui. A capacidade de eu cultivar um estado mental capaz de se familiarizar com a natureza pura da mente. Seja na forma de Chirenzi, seja na forma de Tara, expressão da sabedoria, Tara, expressão da sabedoria, Chirenzi, expressão da compaixão e daí por diante. Como eu vou fazendo por meio da prática para ir transcendendo essa mente fixada sobre a qual Kalu Rinpoche falava, que toma a realidade percebida pelas nossas faculdades sensoriais como sendo verdadeiramente existentes, como eu faço para transcender, portanto, essa maneira grosseira de me relacionar com a realidade, utilizando um meio hábil como sendo a prática de meditação da divindade, como uma forma de ir me familiarizando e me desidentificando com uma maneira grosseira de me relacionar com a realidade e me aproximando com uma forma pura, autêntica de me relacionar com a realidade, utilizando como meio hábil as práticas das divindades. A fase de criação por meio da qual eu vou desenvolvendo essa visualização. E uma vez visualizada essa divindade, num segundo momento, visualizo o Chirenzi no alto da minha cabeça, e Chirenzi passa a emanar raios de luz que vão tocar todos os seres e fazer com que, a partir do momento em que esses raios de luz toquem todos os seres, eu passe a praticar, a cultivar a visão pura, a capacidade de me relacionar com os fenômenos na sua forma pura, tal como ela é, absolutamente perfeita. Então, quando eu estou fazendo a prática de Chirenzi, os raios irradiam, num instante eu me visualizo como Chirenzi e todos os seres são Chirenzi. Como uma forma de você começar a se familiarizar com um aspecto absolutamente puro e perfeito da realidade que nos cerca. Se eu transcendo a forma dualista,
fixada, apegada de me relacionar com a realidade, a partir dos meus desejos, das minhas vontades, sem perceber que simplesmente essa realidade que está acontecendo nesse momento agora, ela é simplesmente o resultado natural de causas e condições produzindo um resultado. Veja, esse copo aqui, ele é absolutamente perfeito. Perfeito por quê? Não tem um casuísmo aqui. O que existem são causas e condições reunidas, calor, água, material orgânico e daí por diante, reunidos num determinado tempo e espaço, produzindo esse fenômeno copo com uma água aqui dentro. Se eu for olhar isso aqui com um instrumento mais avançado que existe de tecnologia, eu vou perceber que aqui existem átomos, prótons, elétrons, e daí eu vou aumentando, e aqui tem quark, subquark, e quando eu olho dentro do quark, existe mais espaço do que matéria. Bom, de repente, aqui tem mais espaço do que... Isso aqui, no fundo, tem a natureza de luz. Isso é luminosidade. Mas eu não me relaciono com isso a partir dessa forma. Eu me relaciono como sendo um copo com água dentro e daí por diante. E esses fenômenos todos combinados, eles são simplesmente o resultado de causas e condições reunidas produzindo esse resultado nesse momento. E esse resultado, nesse momento, tal como ele é simplesmente perfeito. Não há um casuísmo aqui. Mas não é assim que eu me relaciono com a realidade. Eu queria que aqui tivesse um copo de cristal, não um copo de vidro. E que essa água tivesse um pouco mais fresca do que ela de fato está. Não é tão perfeito. Um copo com água escapa a forma de me relacionar com a realidade da forma absolutamente pura e perfeita, tal como ela é. O que a gente vai fazer por meio das práticas das divindades é ir utilizando esses meios hábeis para ir, no momento em que as luzes irradiam, eu visualizo todos os seres como sendo Tirenzi, e a mim mesmo como sendo Tirenzi, toda essa realidade ao redor já não é mais uma realidade grosseira, e daí por diante. Ela é uma realidade absolutamente pura e perfeita, tal como ela é. Então eu vou visualizar que eu estou na terra pura de Dewachen, e que todos os seres são Tirenzi, e daí por diante. Veja que coisa mais... Que plástica mais maravilhosa, por meio da qual eu vou começando a me reconectar com a natureza pura da realidade tal como ela é. Me desidentificando de um eu grosseiro que quer coisas e daí por diante, e retornando ao estado natural da mente que eu falei para vocês, é insubstancial e é claridade, ou seja, é vacuidade, é insubstancial e manifesta, ou é vacuidade e claridade, ou é sabedoria e compaixão, na sua forma pura. E é isso que eu vou fazer por meio da prática da divindade. E eu vou, portanto, enquanto eu estou me visualizando como Tirenzi, visualizando todos os seres como sendo Tirenzi, essa fase de criação. Eu vou me familiarizando com essa dinâmica da mente na sua forma pura. Daí eu vou recitar o mantra, eu vou usar corpo, palavra e mente, eu vou conectar toda essa experiência, toda essa capacidade, esse potencial puro, que é esse corpo, essa palavra e essa consciência, eu vou alinhar os três numa prática de meditação onde o meu corpo ele está numa posição que favorece a minha concentração, a minha palavra recita o Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. A minha mente simplesmente vai estar focada nessa visualização de Tirenzi, aspecto puro, e eu me desidentifico com o eu grosseiro e volto a me identificar com um aspecto manifesto puro da mente Tirenzi. E depois de ter feito isso, durante 5, 10 minutos, eu largo essa visualização, eu dissolvo essa visualização. Como uma onda que sobe, ganha toda uma intensidade, faz espuma e tal, e volta para o mar, essa visualização toda que surgiu da mente, Tirenzi, se dissolve na mente. E permanece só o quê?
Só essa qualidade natural da mente de conhecer tudo aquilo que nela se manifesta. Lembra que eu falei para vocês? Mente é vacuidade, aspecto dinâmico e capacidade de conhecer, lucidez. Eu dissolvo toda forma de visualização e permaneço no estado natural da mente, tal como ela é. Os fenômenos vêm, vão, eu não julgo, eu não apreendo, nem nada, não há, simplesmente lucidez da mente. Que em nenhum momento desapareceu da nossa experiência de realidade. Que teve simplesmente fagocitada, aprisionada por experiências transitórias em relações às quais eu atribuo uma existência verdadeiramente existente e daí por diante, desenvolvo emoções e tal, e passo a vida inteira nesse engano. Que as duas primeiras linhas do texto estão falando. A raiz do engano é o apego da própria mente às aparências exteriores como sendo verdadeiramente existentes. A prática da divindade são os meios hábeis do budismo vajrayana para eu ser capaz de me relacionar com essa realidade de uma forma diferente. E conhecê-la tal como ela é. É o que o texto vai dizer, é o que o texto vai ensinar aqui. Quaisquer das meditações que eu já li, portanto, dos estágios da criação e completude que foram empregados, todos são métodos para reverter esse apego à realidade das aparências ilusórias. Se os hábitos teimosos de apego e aversão não forem revertidos, a meditação será tão insignificante quanto um esquilo hibernando em um buraco. Se eu for apegado, inclusive, à forma com que eu medito e daí por diante, não vai servir de nada. É uma maneira equivocada de praticar. Teimosia, apego, aversão. Veja, quando eu transcendo essa forma dual de me relacionar com a realidade, qual é o sentido em falar em teimosia? Há simplesmente uma aceitação e um reconhecimento da natureza dos fenômenos tal como eles são e como são sendo perfeitos. A gente pode falar tudo isso, isso pode parecer muito... só um discurso, né? Como assim as coisas são perfeitas? Mas tem tanta gente passando fome, sofrendo e daí por diante. É difícil a gente se relacionar com essa realidade diante da intensidade dos fenômenos que perpassam a minha vida. É difícil. Mas aí eu vou trazer uma resposta para algo que eu ainda não realizei, porque eu também acho difícil. Ontem à noite eu estava assistindo no Netflix aquele documentário do Dalai Lama com Desmond Tutu. Eu assisti também. Eu estava comentando para minha esposa, né, de manhã, eu falei assim, o que é muito interessante assim é porque você vê aqueles, né, saindo do lugar, né, tirando as roupas de lama, sentando ali fora e tal. Você vê aqueles dois velhinhos, né? Vou falar aqui da forma absolutamente respeitosa, mas, né? Por exemplo, para minha esposa, que não é budista, vai ver dois velhinhos lá, né? Você vê aqueles dois velhinhos tirando sarro um do outro. Amorosos. É uma tiração de sarro. Um bom humor, né? Um bom humor, então, assim, é uma coisa que você fala assim, tira sarro também. Tira com o meu porteiro. É uma gracinha, mas assim, o que tem de tão especial nesses dois velhinhos tirando sarro? Eu vejo na padaria. Qual a diferença? Olha o que cada um desses seres passou na vida. Quem consegue chegar com 85, 90 anos e daí por diante, tendo presenciado o que o Desmond Tutu presenciou no processo de reintegração daquela sociedade marcada pelo apartheid. Eu já li vários relatos das comissões de conciliação como método de conciliação e daí por diante. É uma coisa... O DVD mostra ali, o DVD, eu entregando a minha idade aqui, galera. O documentário lá mostra algumas imagens, mas foi uma coisa espantosa. Assim. O que é você imaginar... Veja assim, o que é você... Quem viu, né? Assim, quem já esteve na presença do Dalai Lama, assim, uma das coisas que mais me tocavam o coração
para além dos dois ali, era olhar a atitude de respeito e devoção daquelas crianças diante do Dalai Lama. Eu olhava aquilo assim, tipo... É um respeito, é uma devoção e, de certa forma, é uma expectativa depositada numa pessoa de uma tal magnitude. E você imagina uma população onde haviam 6 milhões de pessoas e 1 milhão de pessoas foram mortas e uma postura de refugiado há mais de 60 anos e tal, continuando sendo essa referência que a todo instante vai ouvir relatos de dor e sofrimento, e você ser a pessoa que tem que dar um acolhimento, um conforto e daí por diante. E o Thupten Jinpa, ele dá ele alivia para o Dalai Lama para dizer o seguinte: olha, o Dalai Lama ele não vai pegar na mão e dizer tadinha na hora que a menina... Porque, imagina, naquela hora, todo mundo que me conhece sabe que eu sou meio manteiga derretida, só de falar aqui de novo eu já fico todo derretido. Aquela hora que a menina começa a falar e começa a chorar na frente dele, né? E ele não vai e não pega no colo e daí por diante e tal. Ele faz uma fala de encorajamento, como diz o Thupten Jinpa, que é algo dificílimo de fazer nessa hora, gente. A vontade que dá é pegar aquela menina no colo e dizer, calma, vem aqui e tal. Imagina o que é, com 5 anos, ter sido colocada pela avó, diz, vai para outro país, e você nunca mais vê a sua família. E você tem naquela pessoa a referência de pai, de mãe, de tudo, não sei o quê, e aí você está diante dela e você pode trazer o relato da tua vida para ela, e você, naquele momento, tem que ser compassivo, não entrar no que a gente chama de empathic distress, não entrar no sofrimento do outro, de um espaço de resiliência e empatia, se conectar com aquela emoção, tomar para si e devolver aquilo que seja o forte o suficiente para ela sair daquela condição de sofrimento extremamente difícil. Bom, imagina que você passa 80 anos da sua vida fazendo isso. Então eu estava dizendo, né? 2 velhinhos brincando, e daí, o que tem de mais? Qual foi a história desses 2 velhos? Como você consegue chegar com 80, 85 anos nessa condição? Exalando, né? Manifestando de forma absolutamente pura empatia, compaixão, sabedoria, maneira, né, de você lidar com as situações e daí por diante. Esse é o resultado de prática ao longo de uma vida, que vai se desidentificando de uma apreensão egocêntrica, preocupada em você, em meu desejo, a minha vontade, e se volta genuinamente para o outro. Esse é o resultado da prática. Então, pegando esse gancho aí, desse exemplo aí, eu às vezes me pergunto, inclusive para vocês também que já são lamas do Dalai Lama, se não há momentos de irritação com essa condição de ser sempre essa pessoa agradável que precisa trazer, né, que deve passar por algum momento de ser uma pessoa ordinária, não. Então, estou com raiva, estou irritado e às vezes não consegui trazer essa generosidade, esse conselho, às vezes, para uma pessoa. Eu fico, às vezes, pensando nisso. Há esses momentos também, né, em alguns lamas mais evoluídos de não conseguir, né? De repente, estou num momento meio entorpecido e não consigo trazer o conhecimento para a pessoa. Era essa dúvida que a gente vê, às vezes, os lamas numa posição tão elevada que não reconhece essa humanidade que, em algum momento, evoluiu. Uhum. Então, você lembra que em um determinado momento, você viu? O Desmond Tutu, numa hora, ele fala assim, olha, não projete uma expectativa nessas, né, nessas figuras, né, que estão aqui, porque elas foram se forjando ao longo do tempo, porque são seres humanos. E se você pegar a imagem do Desmond Tutu mais novo e tal, provavelmente ali tem momentos... Veja, nós estamos descrevendo emoções, tá? Quando você fala de raiva, tristeza e daí por diante,
na sua essência, elas só são simplesmente o resultado de causas e condições anteriores, produzindo uma experiência manifesta na mente que tenha o selo da tristeza, da raiva, do desejo, da irritação e daí por diante. Então, eu pegaria essas que você descreveu aí, irritação e daí por diante, e somaria outras também, como tristeza, apego e daí por diante e tal. Elas são simplesmente um resultado natural. E aí, em alguns momentos, você vê o Desmond Tutu chorando em cima, na frente do altar, assim, como? Se ele é um ser humano, ele está em, se ele já fosse uma pessoa completamente iluminada e daí por diante, a experiência dele talvez nem fosse mais aqui, daí por diante. O próprio Buda Shakyamuni vem na forma humana, até os 29 anos ele está lá no palácio, ele fica triste quando ele vê a pessoa morta, ele foi casado, ele teve um filho, daí por diante. Tem uma experiência de humanidade aí que não pode ser desconsiderada. E é importante levar isso em consideração. Quando eu tive recentemente uma conversa com o Lama Trilê, e ele falava exatamente sobre isso, assim, como as pessoas projetam nos lamas, nos rinpoches, e esquecem a dimensão de humanidade que elas têm, que foi exatamente o que você falou. Então, é claro que em alguns momentos elas vão se irritar, sim. Mas o Lama está fazendo uma coisa completamente, sei lá, ordinária. Né? Como assim? Ele é um mestre. Isso vai, assim, sabe? Questionar, né? Sabe como eu tomo esse momento de humanidade de um professor meu? Como um presente enorme para dizer, cara, se ele que é o professor, ele pode expressar essa humanidade, que bom, não tem nada de errado comigo. Exato, não tem nada de errado comigo. Então, assim, eu não vou me culpar quando isso acontecer comigo, eu vou dizer assim, que bom que ele dá esse exemplo de humanidade como um testemunho por meio do qual eu posso olhar a minha própria experiência de dor, de raiva e daí por diante, como sendo também a expressão da minha humanidade. Em relação a isso, não há nada de errado. Qual é o ponto fundamental aqui? Quando isso acontece, lá na minha mente, como prática, como eu vou fazer, como eu vou tomar essa experiência como um meio de praticar paciência, de praticar compaixão, de reconhecer a natureza da mente daquela emoção e daí por diante. Esse é o treinamento que a gente vai fazer. Não tem algum problema a minha humanidade ser expressa? Não, porque eu sou um ser humano. Ela vai acontecer. A questão é o que eu vou fazer quando ela acontecer. Eu tomo isso como uma experiência de prática? Ou eu me deixo levar por essas emoções? E aí é muito difícil você fazer uma avaliação. O que está acontecendo na mente? Eu vou dar um exemplo muito concreto. Assim. Eu me lembro que algumas vezes a gente estava aqui no KPG e aí tinha, sabe, decidir coisas e tal, não sei o quê, e aí o clima esquentava aqui. Decisão de conselho e tal, não sei o quê. Aí, e eu, assim, tipo 2005, eu ficava louco da vida. E eu olhava pro Lama Trilê que estava dando risada. Eu falava, não, o que ele tá rindo? Não é possível, o assunto aqui é sério e tal, não sei o quê. Em alguns momentos ele ficava animado também, se impunha, e daí, porque depois ele falava, tá tirando sarro? E depois eu fui olhando e falei, não acredito, cara. Olha, assim, como cada um, assim, o fenômeno, a experiência vai acontecer. Isso é da nossa humanidade. O que você vai fazer com ela? E isso, eu já vi algumas... Isso, assim, veja, tem um comportamento do meu sistema nervoso autônomo que você não vai conseguir controlar. Vai subir a raiva. Não tem mágica aí. O que você consegue, às vezes, é ampliar o espaço que existe entre o gatilho e a resposta. E nesse espaço tem o quê? Tem lucidez. E nessa capacidade de olhar para aquilo, você talvez faça um juízo um pouco mais sábio da maneira como reagir. Mas a emoção ela vai estar ali, entendeu? Porque isso é da nossa humanidade. Então, veja, não há um problema de fato aí. Há uma constatação da nossa condição humana. E o fundamental é saber como eu faço para aproveitar isso
e fazer como meio de prática. Por isso que os yogis vão fazer as coisas que eles fazem. Vão procurar os problemas. Eles vão e aquilo vai ser assim, um graveto na fogueira dele. Você tem que saber a medida da lenha que você vai jogar na sua fogueira. Tem a autorresponsabilidade, mas você pode aproveitar toda a experiência da realidade como uma forma de prática. Você ia falar? Eu queria só colocar mais um pouquinho de lenha nessa fogueira. Que Oba, lenha, fogueira. Mas não é nem isso, eu acho que jogar água, assim, porque eu acho que a questão é a maneira com que a gente idealiza os lamas, os seres mais evoluídos, iluminados, um Dalai Lama, um Desmond Tutu e outras grandes mentes que passaram por aqui. É uma ilusão da nossa parte, porque enquanto a gente está encarnado nesse corpo humano, todos estão sujeitos às emoções. E se iluminar não significa se tornar uma pedra de gelo, que não vai ser impermeavelmente diferente. Né? A questão é a maneira com que eles se relacionam com esses fenômenos. Tem um outro filme do Dalai Lama gravado em que eles começam os jornalistas provocando ele: como você ainda é feliz se depois que você passou, destruíram o seu país. Aí ele começa a falar: olha, roubaram os nossos textos, queimaram os nossos monastérios, mataram, né, tantas pessoas, levaram tanta coisa. Agora, como é que eu não vou deixar que eles roubem a minha felicidade por causa disso? Já me roubaram tanta coisa, não vou deixar me roubarem, né? Enfim, eu acho que esse é o ponto. E indo no que a Cristina está falando, e que você comentou também, Daniel, tá com o Rafael, Daniel, chega num ponto que você falou, mas né, essa coisa da irritação ou de tirar a felicidade, assim, você não consegue mais, assim, no caso desse, você não consegue mais tirar essa felicidade, porque ele é isso. Estou falando da natureza dele, assim. Não, você vê assim, quando a menina começa, você percebe a capacidade dele empática de resonate, assim, de se conectar com o sofrimento dela. Ele capta isso, ele é um ser humano, ele capta, mas ele não entra naquele sofrimento porque a natureza dele não é mais essa. Assim. Então, assim, não tem mais que se fazer um controle do tipo, não posso mais entrar nisso. Mas isso são anos e anos e anos de prática que fazem com que a gente assista um documentário daqueles dois velhinhos, como eu estava dizendo, e fala. Sabe o que acontece, gente? E a Cristina tocou num ponto que é extremamente interessante. A gente tende a vincular a idealização como algo que seja muito espantoso, né? A gente idealiza e tal. Gente, as coisas mais preciosas estão nas coisas mais simples, né? Então, essa vinculação da idealização como sendo algo luminoso, com luzes e daí por diante, ela é um engano, porque ela me cega a capacidade de perceber a perfeição que está acontecendo agora aqui. E isso não é um jogo de palavras, gente. Não é disso que se trata. Assim. Eu atribuo valor ao ar que eu respiro, à água que eu bebo. Parece ser as coisas mais ordinárias, né, da nossa existência. Água sol. E ar, e daí por diante, sol. Talvez seja a coisa mais, né, mais fundamental para a minha existência. Olha como a gente... Eu desconsidero aquilo que é fundamental para a minha existência, como o ar, a água, o calor e daí por diante. Da mesma forma, eu deixo escapar da minha percepção a natureza absolutamente perfeita que me cerca nesse momento. Porque eu imagino que vai ser algo completamente diferente. Veja, o Buda alcançou a iluminação e ele continuou sendo, o príncipe Siddhartha continuou sendo uma pessoa. O Dalai Lama passou por tudo isso, grandes mestres,
eu estava vendo as minhas fotos do dia, estava vendo lá um dos Togdens do centro do centro Drupa Kagyu, lá de Tachijon, perto de onde fica a Jetsuma e tal. São yogis que estão em meditação há 70, 80 anos. Eu me lembro, eu fui quando eu fui a primeira vez lá encontrar com o Kantro Rinpoche, eu estava com o Lama Sonan, e aí levaram a gente para encontrar o Kantro Rinpoche, mas a gente tocou na casa, talvez o Lama Sonan lembre disso, de repente abre a porta, na minha impressão, né, Lama, naquela, parecia que ele tinha 2,30 metros. Era um Togden. Era um dos Togdens mais anciãos que ainda, até onde eu sei, estão vivos, com aquele cabelo em cima. Uhum. Porque eles não cortam, né? Tipo um dread, assim. Realmente causa É uma coisa assim, eu olhei e falei, tô dentro de Deus. o que é isso, assim, né? Que é esse, uma profunda devoção, um profundo respeito e daí por diante e tal. É um ser realizado, que está lá com 80, 90 anos e tal, não sei o quê, e ele mora lá numa casa, uma pessoa, ele não veio voando, ele não emanava luzes e daí por diante, ele é um ser iluminado e uma pessoa. Como a gente. Sentado, ele estava sentado, tinha um cobertorzinho para ele, uma estantezinha com uns 3 livros, uma canequinha, um copo de água, tipo esse aqui na mesa dele, né? Pedi para tirar uma foto, um ser iluminado aqui, uma pessoa. Então é isso, quando a gente idealiza, fala, não, esse engodo de idealizar, imaginando que é algo completamente diferente, não, o que é, e como é, já é perfeito. Mas a gente cai nesse engano de tomar as coisas por aquilo que elas não são. A prática das divindades, portanto, tem o potencial, a faculdade de quebrar essa maneira fixada de se relacionar com a realidade. Na hora que eu estou meditando, Tirenzi, todos os seres Tirenzi, todos os sons são Tirenzi, todas as experiências são simplesmente a manifestação pura de uma mente desperta. E eu vou abandonando, portanto, essa maneira grosseira e me vinculando com uma maneira pura, manifesta da mente, até o momento que eu largo e fica só o quê? Só a lucidez. E aí depois a gente faz a dedicatória. Essa é a beleza do budismo vajrayana. Como outras tradições têm as suas belezas. O budismo zen tem a sua forma linda de praticar. O budismo terra pura devocional, a forma linda de praticar. O budismo Theravada, a sua forma rigorosa, linda de praticar. O budismo vajrayana é esse que tem como uma das suas características principais a prática das divindades e que, digamos, expressam de uma forma bastante tangível esses 2 conceitos que a gente vê nesse livro de criação e completude, tá? Eu acho que a gente conseguiu falar sobre 4 linhas do texto hoje, mas para vocês verem assim que ele é extremamente profundo e por isso que a gente não precisa ter pressa, mas eu vou parar por aqui porque a gente tem que fazer intervalo e tomar o nosso chazinho, mas queria saber se alguém queria fazer alguma pergunta antes, alguém tem alguma dúvida. Tudo bem? Tudo bem aí, pessoal em casa? Alguém está com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Por favor. Alexandre. Oi, Lama. Porque o senhor deu alguns exemplos aí muito interessantes. Eu lembrei de uma passagem, rapidamente, que vou falar, só para completar aí, porque é um exemplo muito interessante. De um monge que ficou 30 anos preso no Tibete e foi liberado aí alguns anos atrás, e ele esteve com a sua santidade e foi perguntado a ele o que mais impactou, o que mais deixou, o que mais teve medo na prisão.
E ele falou que viu muitas pessoas morrerem na frente dele de fome e sede e torturados. Muitas pessoas, ele viu muitos monges morrerem assim. E que ele não soube nem sequer precisar quantos tipos de tortura ele sofreu durante esses 30 anos. Mas o que ele teve foi mais impactante, o que ele teve mais medo na vida dele, foi de sentir ódio pelas pessoas que o torturavam por tudo que causavam na prisão. E, claro, só um sentimento muito forte, um resultado muito grande de suas práticas, é que faz um ser humano, durante o período de 30 anos, conservar o seu equilíbrio, o seu ensinamento colocado em prática, e, de fato, mudou. Porque imagina, nós, seres humanos, passamos por uma tortura dessa durante 30 anos, do que vê e do que sofre fisicamente, psicologicamente, e ter medo simplesmente de ter ódio. Certamente, obviamente, ele absorveu durante o ensinamento, que ele fala que colocou em prática todo o ensinamento que ele teve como monge, em prática. Então, isso certamente teve um resultado muito potencial, um potencial muito grande nos resultados, que o fez simplesmente ter medo de ter ódio. Ou seja, porque com o ódio ele ia perder todo o seu conhecimento, tudo aquilo que ele atingiu durante esse período. E o ódio poderia derrubar tudo isso. Então, o equilíbrio é tão imenso que a pessoa conseguiu manter-se em equilíbrio. Claro, óbvio que é o resultado das suas práticas, né? Colocar a prática, de fato, na vida, né? Resultado muito forte isso, né? Alexandre, assim, veja, esse exemplo ele é tão bonito que ele dialoga com tudo que a gente falou aqui, né? Veja o seguinte, é tão profundo isso, que é tão profundo que a gente pode compreender isso, talvez só intelectualmente, mas é tão profundo que é difícil alcançar a densidade do que isso quer dizer. Assim, a gente pode colocar isso em palavras, né? Ele ficou 30 anos, ele só ficou com medo de... Isso é muito leve, mas viver isso de verdade, como ele de fato viveu, é um nível de realização tão profundo, porque são 30 dia após dia, tortura, privações e daí por diante, e ele diante da pessoa que ele mais respeita no mundo, né? Dizer isso para o Dalai Lama, ele não vai mentir, ele não vai querer fazer uma cena, ele viveu isso. Isso é de uma profundidade absurda. E veja, a gente fala às vezes disso, né? De forma desatenta, entendeu? Porque isso parece, né? Assim, é uma coisa profunda, mas não é. A gente como você usou a palavra, Cristina, a gente idealiza a maneira como uma realização, um ser realizado vai se manifestar. E a gente pode escutar uma conversa como essa, isso é uma conversa de boteco, de chá e tal. Isso é a expressão de um ser realizado se manifestando por meio de um relato e tal, que para alguns pode parecer simplesmente um jogo de palavras, e não é. Alguém vai imaginar. Por trás disso aí tem um universo, mano. Por trás dessa história aí tem um universo sem fim de tudo que se manifestou por trás dessa simples informação, né? Exatamente. É exatamente isso. Por trás dessa simples informação tem um universo intangível que a gente nem alcança. E escapa da nossa capacidade de atribuir valor, como da forma como você está atribuindo valor agora. Se você realmente parar para refletir no valor que a água tem para a gente, que o ar tem para a gente, no que esse relato de fato significa, no que significam aqueles dois velhinhos tirando sarro um do outro naquele documentário, se você verdadeiramente mergulhar no que isso de fato é, você de fato vai começar a compreender que nessas coisas simples, nesses relatos que isso parecem só relatos, nessas histórias, tem uma joia perdida. E isso dialoga diretamente com o ensinamento do Sr. Buda. Todos os seres possuem a natureza de...
isso já é, essa perfeição já está aqui, mas ela me escapa, porque a todo instante eu estou nesse engano de perceber a realidade e idealizar uma realidade sem perceber que isso, aqui agora, nesse momento, já é livre de sofrimento e daí por diante. Foi isso que o Buda alcançou, foi isso que ele ensinou há 2.500 anos atrás, e é isso que a gente tenta fazer por meio dos ensinamentos, da divindade, da prática da devoção, ao escutar um relato como esse e tal, como formas de transcender essa maneira engessada e fixada de se relacionar com a realidade, como o Kalu Rinpoche trouxe. Veja, o Rinpoche falou isso 2 minutos no ensinamento. O Rinpoche, que é um menino aí de 31 anos e tal, a gente não pega, porque a gente imagina que o Rinpoche tinha que ter ensinado isso levitando, com trombetas tocando, e daí por diante. Está na nossa cara e a gente não vê porque a gente idealiza, como falou a Cristina. Obrigado aí pelo teu relato, viu, Alexandre? Acho dever. Vamos fazer nossa dedicatória, então, pessoal? Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda, que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.